Olá pessoal, estamos apresentando para você o nosso Pod SBO. O Pod SBO conta histórias de pessoas verdadeiras da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. E o Pod SBO, nesse mês de março, está homenageando as mulheres e trazendo mulheres para contar histórias, para falar um pouquinho da realidade, da vida delas, porque elas fazem parte da história da nossa Santa Bárbara do Oeste, cidade maravilhosa. Antes da gente apresentar a nossa convidada, apresento para vocês novamente e sempre o meu parceiro de apresentação, Adega Júnior. Olá, Ronaldo. Olá, barbarenses, amigos. Sempre uma gratidão muito grande estar aqui contando histórias reais da nossa cidade. Mês das Mulheres, para todas as mulheres, parabéns. Vocês não têm mês, todo dia é o dia da mulher. Essa é a realidade. Sheila de Almeida Miranda dos Santos, a missionária Sheila, está chegando aqui para participar desse podcast maravilhoso. Sheila, prazer enorme tê-la aqui. Já conheço você, mas prazer enorme ter você aqui. Amém, prazer é meu, é uma honra, né? A gente tá aqui, confesso que dá um pouquinho nervoso, não adianta fingir, né? Imagina. Mas para mim é uma honra ser convidada, né? De estar aqui. A gente tá representando Santa Bárbara do Oeste, representando algo tão importante que é essa cidade, que eu amo de paixão. Então, para mim é uma honra de vocês me convidar como o Dia das Mulheres, né? No meio de tantas mulheres, me encaixou aqui e achou aqui um lugar maravilhoso para falar um pouco da nossa vida e representar as mulheres de Santa Bárbara. E a gente quer conhecer, né? Lógico. A gente quer conhecer essa história bonita, nasceu aonde? Começa a contar aí pra gente. Nossa, pode falar, né? Opa! Nasceu vindo da Bahia, de Itajuípe, e um dia eu falei pra minha mãe que eu vim embora. E ela olhou pra mim, mas você vai embora? E eu, com minha filha, deixei minha filha na Bahia e vim embora. Na época eu vim pra Campinas. Aí Campinas, voltei, depois de 3 meses voltei de novo. E aí voltei para Campinas, de Campinas fui convidada por um casal de patrões de morar em Americana. Aí eu fiquei 5 anos morando no Yacht Clube de Campinas, não sei se você já ouviu falar. Já, amo aquele lugar. E decorrer da vida, teve um deslizes da minha vida, porque já era propósito de Deus. E eu tive a honra e o prazer. Falar de Santa Bárbara para mim é explodir meu coração, né? Porque penso uma mulher que é apaixonada por Santa Bárbara do Oeste, sou eu. Né? Que bom. Amo Santa Bárbara do Oeste. Amamos também. Amo, eu sou barbarense. Eu ainda não conheci ninguém que não ame Santa Bárbara do Oeste. No primeiro dia que eu entrei dentro, botei o pé dentro deste lugar, foi num momentos tristes, não adianta falar, mas eu falei assim, nossa, esse lugar é diferente. Quando eu entrei, né, fui a pé, vim de Americana até Santa Bárbara a pé, né? Vim andando com um parceiro que faleceu. E na época, a gente veio, posso falar, né? Pode, deve. Eu vi, na época, a gente veio para comprar uma pedra para fumar, né? Tava toda destruída, perdi o emprego. Eu surtei, né? Na verdade. Que ano que era isso? Nossa, faz 16, 17 anos atrás. Eita, nós. Né? Já tem uns 17 anos que eu tô aqui nesse decorrer. E nisso, vim para comprar. Ele falou, vamos ali. E a gente veio andando de lá para cá, passamos no Matiense, pulando as pontes, vindo. E eu cheguei dentro dessa cidade, mas eu tinha até esquecido o que eu vim fazer. Comecei a olhar a cidade, comecei a olhar as coisas. E eu falei, nossa, esse lugar aqui é bom, povo diferente. E porque o povo começa a falar um com o outro, né? Então, começou a falar comigo, oi, e aí, beleza? Começou ali a interagir. E aí eu vim para comprar uma droga e nesse comprar eu não fui mais embora. Eu não conseguia atravessar mais para ir para Americana. Infelizmente foi desse jeito que eu conheci esse lugar. Mas era propósito de Deus, porque esse lugar foi a terapia, foi um lugar de limpeza, de purificação, um lugar que recebi amor, recebi carinho, pessoas qualificadas que iam até a quem estava caído, jogado, e trouxe tudo que uma mulher precisava, né? Não olhou para a aparência, né? Teve apoio em todas as áreas. A sociedade não me viu ali. Eu vi mulheres com experiência que desciam onde eu estava e falava, olha, você quer tratamento, você quer isso? Então, eu tive essa oportunidade.
quando eu cheguei dentro de Santa Bárbara. Eu via mulheres desempenhadas a descer dentro daquele Zumbi de Palmares, determinadas e ainda assustadas, com medo, porque nós era muito brava, né? A gente, quando tá nesse mundo, você fica fechada. Mas através daquela palavra de amor, aquela paciência, temperança, que, né? E chegavam ali, né, com aquele alimento, falavam, olha, você tem como mudar. E eu fui mudando. Eu fui encontrando de novo a pessoa que eu era, né? Porque quando eu caí nessa vida, eu era chefe de cozinha industrial, né? Eu tinha profissão, né? Eu tinha uma identidade em relação a tudo isso. Mas o mundo nos traz algumas ciladas. Então, como foi que eu vim para Santa Bárbara? Foi assim. E eu fui crescendo, eu fui mudando. E nessa mudança, ali dentro, eu conheci meu esposo. E ele falou para mim, ó, para você ficar comigo, você tem que sair dessa vida. Se você não sair, né, a gente não vai sair dessa Anjo vida. Carlão. E aí eu fui mudando, a gente foi mudando. A mãe dele também é da palavra, não rejeitou dele ficar comigo e falou, já que você quer, você vai conseguir. E a gente foi mudando a nossa história de Santa Bárbara. E fomos se encontrando o espaço do respeito, o espaço de mulher, espaço de lugares que você às vezes acha que não pode entrar, e você pode entrar, você pode falar. E eu não vi discriminação da sociedade em me aceitar. E aí eu fui crescendo dentro de Santa Bárbara, mas eu fui fazendo por onde? Né? Eu fui me dedicando, eu fui cobrando a mim mesmo, uma cobrança. Não, eu preciso que eles vejam que eu sou capaz, né? E que eu precisava recompensar essas mulheres que talvez eu nem lembre mais dela e desses homens. E então eu comecei a me cobrar, dizer, não, eu vou me desempenhar e eu vou mostrar que eu vou ser assim, igual elas. Você pode ser igual alguém do bem. E eu quero fazer o que elas fizeram, você entendeu? Você ser imitadores de mim. Eu quis, era uma coisa que já estava dentro do meu coração, determinado, entendeu? Um plano disso. Eu falei assim, eu não posso voltar mais para trás, eu não posso envergonhar essas pessoas, né? Então eu me apaixonei porque eu já fazia sem querer a obra social no mundo. Eu já fazia um trabalho que só era mérito meu de eu mudar e aproveitar os espaços dessas pessoas que vinham até a mim e diziam, você quer? Né? E fui me encontrando em Santa Bárbara. Foi uma cidade que eu não consigo ir embora, não consigo sair daqui, não consigo... A missão está aqui. Está aqui. A água é boa. E a transformação... A água é boa, muito boa. Ótima. E a transformação foi através da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A palavra de Deus dentro do Zumbi foi muito poderosa. Eu vi aquelas mulheres, não tinha placa, tá? Era... todas a dimensão, e não tinha, todos que chegavam lá pregavam o amor. Todos que levavam alimento, era o alimento do amor. Não tinha, eles queriam um espaço de estar lá para poder chegar até nós. E depois que eu e meu esposo aceitamos o Senhor, nós fomos o pote, né, de abrir mais a oportunidade das pessoas não ter medo de descer lá no Zumbi. Já foi uma oportunidade deles ver que aquele lugar precisava realmente ser agregado, né? Não olhar só o nome Zumbi, mas sim as portas, né, que é ali da mudança. Eu aceitei Jesus dentro daquele lugar. Dentro de um lugar que você fala assim, não tinha como. Fantástico. Né? Então, assim, Santa Bárbara do Oeste, ele se desempenhou. Eu lembro quando eu trabalhava na Rádio Brasil, quantos brinquedos a gente não levava lá no Zumbi, era fantástico. Você sabe que quanta criança a gente via sorrir lá, era maravilhoso. Um dos dias mais incríveis que eu tive na minha vida como homem público na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que eu vivi assim, os extremos que você... Porque para você ser o representante da sociedade, você tem que estar preparado psicologicamente, espiritualmente, sim, porque senão você vai se desvirtuar no propósito seu de representar a sua gente. Verdade. E um dos dias mais incríveis que eu tive, Sheila, foi no Zumbi dos Palmares. Foi um dia, Ronaldo, sensacional, porque eu cheguei 2 horas da manhã na minha casa e falei para minha esposa, nossa, o que aconteceu hoje? Porque eu comecei fazendo a reunião 9 horas da manhã, não sei se chegou a participar dessa reunião, que foi na capela que tinha ali no Zumbi dos Palmares, que o Zumbi dos Palmares era a única favela que nós tínhamos aqui em Santa Bárbara. Isso aconteceu no ano de 2000 e
2008, nós estávamos discutindo a reurbanização, que as pessoas tinham que desocupar a área para construir as casinhas que foram feitas lá, que é o bairro Santa Fé. E eu fiz parte disso, porque na época o prefeito José Maria falou, olha, nós vamos construir as casas, uma para cada um, mas tem que desocupar para a gente construir as casas, né, no local aqui. E me lembro, e só foi eu era o secretário do Meio Ambiente naquela oportunidade, e eu que fui fazer essa reunião, e tava toda aquela gente ali, gente do bem, né? Não é porque tava ali que tinha só, ali tinha 99,9%. O Galão foi um dos fundadores ali, né? Fantástico. Né? Tanto é que eu tive a honra de ser uma das primeiras pessoas que fez essa reunião. E foi um dia incrível, porque foi um dia que eu estava ali, comecei o dia naquela necessidade de transformação, de dar um conforto melhor, que é habitação para toda aquela gente ali, né, Sheila? E aí depois, durante o dia, eu tive um encontro com o governador do estado, e à noite eu estava num evento de uma das pessoas um dos empresários mais sucedidos da cidade. Eu falei, nossa, né? O que significa a importância de você representar bem? Como você estava ali também cumprindo o seu papel, eu estava ali porque não é porque só tem a favela, a cidade. A cidade ela é um conjunto, a sociedade é um conjunto. Sim. A favela faz parte, os bairros mais humildes faz parte, os empresários faz parte. A sociedade é um conjunto de pessoas. Tem outras que têm mais oportunidade e outras menos. O objetivo do homem público, nesse momento, é fazer com que haja o equilíbrio da sociedade, que as políticas públicas atinjam todos os cidadãos, né? E eu fiz parte disso, e esse dia foi um dia muito marcante, que eu participei disso lá no Zumbi dos Palmares, viu, Chico? O Zumbi dos Palmares eu falo que, logo quando eu cheguei, eu já ouvia falar da história, e aí quando eu falei assim, nossa, é engraçado que eu tive que vir morar no Zumbi, e eu não imaginava que o esposo que Deus me deu pra mim, que escolheu pra mim, eu nem queria casar. Eu falei, quero saber de casamento, quero saber de nada da minha vida. E quando Deus me apresentou meu esposo, ele foi um dos fundadores, Carlos Roberto. Eu falei, nossa, mas agora danou tudo, né? O cara que cortou o arame, que cortou tudo. E aí eu falei assim, bom, vai ter alguma coisa aqui pra gente fazer dentro desse lugar, né? E ele foi um que marcou ali, antes ele era casado com outra esposa. Somos muito unidos, a família, graças a Deus, não temos desavença, somos muito unidos. E a gente começou a fazer história. E quando a gente começou a mudança, nós fomos muito canal de exemplo para os moradores dentro daquele lugar. Nós trazemos muita informação lá para dentro. É muito gratificante porque aqueles homens que veio, que lutou, o seu João, outros que estavam lá, né? Mas ficou uma coisa mais marcante quando Deus entrou, eu e meu esposo, assim, ele falou assim, agora eu vou centralizar vocês dois para uma aula final dentro desse lugar. É um propósito. É um propósito. E aí abriu o ponto de pregação e foram muitas obras. Gente, eu ficava assim, maravilhada quando você falou assim que entregava brinquedo. Eu lembro que, agora olhando para você, eu lembro que quando eu tava com um ponto de pregação, e eu falei, nossa, agora que eu lembrei dele, quando você chegou com um monte de, lembra? Com um monte de brinquedo, que eu tava chorando. Eu tenho uma foto, mostra pra ele. Eu tenho uma foto que não tinha nada, foi o dia das crianças, e eu orei, eu não tinha nada pra dar pras crianças. Então a gente chegou, depois que nós aceitamos Jesus, eu comecei a fazer festa pras crianças, Natal, Páscoa, Ano Novo. Era pra 1.000 e poucas pessoas. E a gente não tinha calma. Poxa, eu prometi de entrar aqui e não chorar. Mas pra mim é muito importante. É fantástico. A gente chegava, a gente não tinha carro, a gente pegava o carrinho de feira e saía na rua pedindo doação. Tinha vezes que, todo respeito, ele vinha todo assado, tinha que passar pomada pra gente conquistar, trazer os alimentos. E todo mundo ficava esperando, tia, já conseguiu a festinha? E eu dizia, eu já consegui. E não tinha nada, faltava 2 dias pra fazer as festinhas. Não tinha um ovo da Páscoa, não tinha nada, né? E a gente falou assim, e agora, Carlão? E eu falava assim, olha, eu ficava a noite inteira descendo de joelho e ficava só assim, Deus. Aí eles falavam, a tia tá orando. As crianças não dormiam dentro do Zumbi, o Zumbi ficava acordado. Né? Aqueles meninos da biqueira falavam assim, tia, você vai conseguir. E ainda ele falava, tia, cadê nossa comida? Eu tinha que fazer a comida e mandar o Carlão levar para eles.
né? Então, pra gente, nós não olhava eles lá como um ser humano qualquer. A gente olhava para o ser humano, né? Ser humano. E faltava 2 dias para as festas, eu via aqueles homens empresários. Oh, aqui que mora a missionária, Sheila. E eu falava, o Senhor mandou, Carlão. Então eu orava aqui e no outro dia, Deus o caminhão descia. Pastor, e os próprios garotos que eram usados pelo inimigo, tia, os caras tá chegando aí, tá descendo, entendeu? Aí, tia, tua oração. Então eram os meninos, Amém. né? Que Fantástico. eles chegavam, ninguém mexe não, entendeu? A tia tá lá embaixo e o Senhor tá trazendo os brinquedos, pode deixar o carro aí. Então são pessoas que esperavam da sociedade Sempre me tratavam com respeito. o amor, Meu Deus amor. do céu. entendeu? Fantástico. Então, assim, quantas mulheres, quantos empresários, não vamos ser hipócritas, porque muitos desse lá, muitos deram sim de si. Cada um tem uma história. Sim. Então, eu tenho uma foto que meu esposo tem ali que não tinha nada. E eu lembro, essa foto foi quando você... Aí eu falei, nossa, eu tô dentro do estúdio de uma pessoa que levou um monte de brinquedo e faltava 2 dias para ter a festa das crianças, pastor. Você chegou... E falou, eu não tinha nada, eu não tinha alimento, eu não tinha nada. Chegou tanto brinquedo, mas tanto brinquedo. E eu tava de touca, preparando uns como é que se fala? Cachorro quente, foi o que eu tinha. Entendeu? Eu peguei corante, macetei pra fazer o molho, entendeu? Eu fazia assim umas coisas, ia pro Davita e pegava um monte de verdura ali, limpava tudo, ficava madrugada com eu e Deus ali, amanhecia o dia fazendo. E naquele dia não tinha um brinquedo pra dar pra eles. Irmão, mas naquele dia eu tava com a touca, eu comecei a chorar, e essa foto marcou muito pra minha vida. Todo mundo fala, chega lá em casa, eu tenho uma foto. Por que você chora nessa foto? Eu falei, porque esse aqui foi quando Deus mandou aquele monte de brinquedo e alimentos que não tinha. E foi chegando, e eu agradeci muito a Deus. Então, Uma época maravilhosa. Era uma época muito, Nossa. muito ótima. Então, pra mim estar aqui hoje, é porque foi mérito, né? Muito. Com certeza. Foi conquista. E a minha luta não é só minha. Eu tô representando todas as mulheres do Zumbi do Palmares. Talvez eu não lembre o nome de todas as mulheres que passaram guerreando, né? Eu peguei já mastigado, vamos dizer. Eu peguei um momento, mas e aquelas que já morreram? Sim. Aquelas que... Então eu tô aqui representando a família delas, os filhos, os netos, né? Então, pra mim, é muito gratificante. Não só o Zumbi. Eu não passei só pelo Zumbi. Eu andei em Santa Bárbara, né? Deus falou, você não vai ficar só aqui. Você precisa conhecer uma por cada uma, né? Você precisa saber que tem mulheres que te conhecem, que orou pelos filhos dela, que tirou os filhos dela. Quantas vezes eu tirava os filhos das mulheres dentro dos camburão com a Bíblia, né? E falei, tira esse daí, que esse daqui eu tô cuidando do evangelho, ou outras que iam lá enferma. Então eu represento isso dentro de Santa Bárbara, né? Eu fui curada. Amém. Santa Bárbara tem cura. Fantástico. Santa Bárbara cura. Ele tem o dom de curar almas, corpo, alma e espírito. Santa Bárbara tem a prosperidade de abrir portas onde não tem porta. Santa Bárbara, ele habita, né? Ele é o poste, né? Que o Senhor escolheu. E eu observo muito isso. Falei assim, nossa, eu vejo minha família, eu cresci, minha geração é barbarense, né? Os meus netos, eu olho para o meu neto e falei, nossa. Então, você tem duas filhas ou dois? Eu tenho um casal de filhos. Né? Minha seis filha, netos. 6 netos. Show, E a minha filha tem 4 filhos, casou, e a gente já adotou as 2 filhas, que é minhas netas, nossas netas, que nós amamos de paixão, né? E que parece que já nasceu dentro da família. Então, e tem um neto, que é o Kelbert Cauã, que é o autista, né? E eu falei, Deus, por que Kelbert veio? E ele falou, ele veio para brilhar. Ele veio para identificar Santa Bárbara do Oeste. Ele vai se comunicar muito com essa cidade. Eu preciso dele. Então Deus fala muito conosco, né? Então a minha meta é representar o máximo que eu puder essa cidade. É dar para essa cidade tudo que eles me deram. Honestidade, dignidade, né? E mostrar para eles que vale a pena eles abrir as portas, aceitar as mulheres que estão aí precisando do amor. E essas mulheres cheias de sabedoria, essas mulheres que têm experiência, que têm porta aberta nas empresas, que adote nós, né? Que não esqueça dessas mulheres. E é para isso que eu tô aqui, representando cada uma delas de todas as maneiras. E quero aprender mais, né? E o mais gostoso é que você
ajuda outras mulheres. Você Ajuda. estava falando em chá de bebê. Vocês construíram um negócio depois que vocês saíram do Zumbi, aí foram lá para o Bosque das Árvores, é isso? Isso. E acabaram construindo um trabalho de reciclagem lá, que eu acho fundamental para a nossa cidade, para todos os bairros. Isso é fantástico. Nós aí ajuda, tipo, algumas mulheres, a gente não é muito, mas aí elas tiram, ganham um trocado ali, elas limpam, aí jogam, põe lá na reciclagem, dá para comprar o leite, dá para comprar uma fralda, dá para comprar um bujão, assim, nós é muito familiar lá dentro. Tem algumas estruturas bem bravas, mas nada que a gente pode tirar de letra, né? Então a reciclagem é uma coisa muito importante pra gente lá, é uma maneira para quem necessita de sobreviver um pouco, né? Ajuda na renda, ajudando na renda, tá ajudando muito, não tá muito porque a gente às vezes precisa mais de apoio, de interagir, né? Mas assim, Bosque das Árvores já é outro patamar, né? Mas não deixa de ver que a sociedade, aquele povo tá lá e precisa de uma estrutura. Tem que ter uma voz. E no meio dessa luta, você já foi candidata a vereadora. Já fui também. Candidata. Quantas vezes? Essa é a terceira vez, já 2 vezes, e estou entrando agora como pré-candidato no mesmo partido que eu amo e não abro mão. Né? Ei, show de bola, hein? Tamo junto. Missionária é uma guerreira, né? Guerreira. Com Tem uma história maravilhosa. Essa mulher guerreira de salvou joelho no muitas chão. vidas, né? Você veio para salvar muitas vidas. Que eu sei da história, eu sei quantos garotos você já não salvou. Já. Quantos garotos, quantas meninas você não tirou do corre. Muitas. Você tirou porque com essa determinação, o seu jeito simples, mas com uma gratidão, com uma forma tão grande, tão emotiva, o jeito certo de fazer no momento certo, com aquela simplicidade. E é isso. Você tem o dom. Tem o dom. E a gente espera mais, né? Mas eu falei assim, eu preciso ir. E a gente precisa mais, né? Precisa de mulher mais corajosas, precisa de mulher mais feminina dentro dessa área partidária, desse mundo. As mulheres, nós mulheres somos muito influenciadoras, muito capacitadas e precisa de as vozes femininas. Nós mulheres somos empoderadas, né? E precisamos estar ali. É por isso que hoje tem muitas meninas que estavam no Zumbi, hoje elas estão lá e às vezes olha para mim e chora e fala: perdão, pastora. Eu falei: mas por que você está me pedindo perdão? Porque eu decepcionei a senhora. Eu falei: nunca é tarde para começar. Isso é fantástico. E às vezes ela chora. E a maioria me chama de mãe, né? Me chamam de mãe. Então, quando lá vem a pastora, então, tipo... Mãe é quem protege, assim, eu brigo muito lá, eu falo com elas que quem ama cuida. Quem ama, cuida. E olha, esse cuidado todo e essa transformação toda, para você, qual é a importância da palavra de Deus? Porque quando você vai tratar com essas mulheres, principalmente essas mulheres machucadas, essas meninas que às vezes entram nesse mundo que você já passou, qual é a importância da palavra de Deus para tudo isso, para ver essa transformação? Deus eu sou, né? Eu sou, além de mim não há outro. Você tem que entrar no cenário espiritual e deixar Deus agir, fazer morada. A importância de Deus é que elas esqueçam o passado e entrem para o presente, né? Porque ele disse que ele não se lembra mais do opróbrio, ele não se lembra mais das suas transgressões. A importância de Deus é libertar, é tirar você do cativo, das correntes. Porque quando eu aceitei Jesus, eu vi as correntes cair de mim. Eu aceitei Jesus, eu vi o Espírito Santo. Eu estava fumando pedra. Eu estava com ele junto, nós estávamos fumando pedra. E caiu um raio, terremoto, chuva, e Jesus estava de pé do meu lado. Eu vi o varão de branco. Eu estava acostumada a falar de outras línguas, de outros deuses. Eu vim de uma criação diferenciada, todos nós somos. Mas eu mesmo. Mas para isso ele preparou o caminho. João Batista disse que ele vinha para arrumar os caminhos tortuosos. Isso está lá em Isaías 45. E automaticamente, quando eu aceitei Jesus, ele colocou sobre mim. Ele falou para mim... Ele botou as mãos sobre mim, eu vi, ninguém falou. Mas antes disso, para mim acreditar, as mulheres, os homens de Deus, teve que descer ali para pregar para mim. Porque se ele não... Ele poderia vir de uma vez,
Mas ele preparou, ele colocou semente, ele teve que interagir ali, trazer aquelas mulheres. Mas quando eu tive o impacto de ver um ser todo branco, enorme, com o rosto como o sol, e como que eu ia saber que quem é aquele homem, né? E saía raio da boca, né? E disse comigo, Pai do Senhor, serva minha, né? Eu caí na hora. Eu caí no chão, joelhada, tremendo, não podia me mexer, né? E vi correntes cair da minha... Eu vi com meus olhos. Então, para você falar isso, você tem que viver. E eu vivi isso. E assim, eu vi ali aquela situação. No outro dia, eu não fumava mais, não cheirava mais. Eu não tinha... Ele estava lá, eu não tive coragem de pegar o cachimbo na mão. Eu acordei ali e falei, eu não posso. Ele falou comigo, ele disse, ele quem? Ele falou comigo, não posso. Ele falou que você é uma missionária, pregadora. O Senhor Jesus, e ele falou assim, você tá louco, vamos fumar pedra. Eu falei, não, eu não conseguia falar. Então, assim, foram 45 dias, eu em choque, todo mundo batia na porta. E aí, baiana, vamos fumar uma pedra. Meu café da manhã era pedra, meu almoço era pedra. Nós fumava 40 pedras por dia, 9 corotes por dia, né? E a gente ficava 10 dias sem comer. E me diz uma coisa, para você ter esse impacto, né, e para você impactar as pessoas, você teve que querer, né? Você quis essa mudança. Porque se a pessoa não quiser, ela não vai ter, vai? Não vai ter. Você tem que querer. Você tem que aceitar. E eu aceitei de verdade, porque eu tinha feito prova. Eu falei assim, alguma coisa... Na hora eu tava fumando uma pedra, eu falei, se todo mundo, esses homens de Deus, ele tá falando, esses caras... A primeira coisa que você faz, chama os homens de Deus de cara no mundo. Essas mulheres faradeiras com esses cocó na cabeça. Se tá falando... Eu tava sozinha, brisada. Eu quero ver mesmo, porque... Se for isso mesmo, eu vou fazer o que eu quero ver, eu quero pagar para ver. Olha o que eu falei num dia, no outro dia. Que palavra maravilhosa. Eu falei, eu quero ver se é tudo isso, porque fala, e não acontece nada, falou que vai fazer isso comigo, vai fazer aquilo, e eu lá falando. E a mãe do meu esposo, ela era da congregação, Dona Florentina, 30 anos. E eu era inocente. Para Deus, eu era inocente, assim, e eu xingava muito a mãe dele. Eu xingava muito a minha finada sogra. Sua mãe, aquela véia de cocó, tá achando que eu vou usar aquela saia grande, aquele cabelo amarrado, parecendo uma véia, né? Ele falou, você tá pega. Agora, mãe, tu vai ver, a minha mãe é mulher de oração. E o mais interessante é que ela ficava escondida atrás do barraco. Ela vinha trazer alimento escondida, ela saía lá como é o nome do lugar? Do Esmeralda, do São Joaquim, e a favela chovia muito. Eu nunca vi um lugar que chovia. Agora Santa Bárbara não sobe mais. Há 15 anos atrás chovia, e a lama vinha até aqui. E eu fumando pedra, ela esperava todo mundo ir embora do fumômetro. Nosso barraco era um fumômetro. O que é fumômetro? É onde tá esse monte de pessoas aqui, todo mundo fuma pedra, cheira, vinha todo mundo do açougue, todo mundo passava lá. Vamos pro barraco da Baiana do Carlão fumar. Então, já era um lugar de que Deus encontrou para fazer o ponto de pregação. Era só uma estratégia de Deus. Né? Então ali tinha vez que dava 40 pessoas numa noite num lugar desse tamanho, menor do que isso, fumando, e ela naquela paciência, ela ficava esperando, e eu, tá achando que eu vou ficar com aquela véia? Deixa ela vir aqui, que eu acabo com ela, cara. Entendeu? Ela vinha com a marmitinha escondida do pai dele, e ele, tá bom, deixa minha mãe chegar aqui, você tá pega, minha mãe é mulher de oração, baiana, você vai brincando com minha mãe, ela canta um hino que você vai ver. Quando eu bem espero, todo mundo embora, ela vinha, botava o véu, ela nunca entrava dentro do meu barraco sem o véu dela. Ela colocava o véu, o pé todo cheio de lama, com a marmitinha na mão, e ela escondida no barraco, não falava uma palavra. Sabe aquela sogra que se vê a nora xingando, quer bater, amaldiçoar? A minha sogra me abençoava. Show de bola. Ela olhava para mim e quando entrava e dizia, Pai de Deus, meus filhos... E ela colocava o véuzinho dela e ela ficava mordendo a boca, arrumando, sabe? Tipo, e eu tentando esconder o cachimbo e olhava pra ele e falava, você tá pego. Eu falei, e aí, baiana, fala aí. Ele ficava provocando, né? Falei, eu falo o quê, Carlão? Você tá... Não, fala aí. Você falou que você gosta da minha mãe. Aí eu falei, nossa, eu vou te pegar, né? E ali, e ela com aquela sabedoria, ia pra pia, aquela pia lotada de louça, porque quando você usa droga, você não quer fazer nada. Você fica hipnotizada na pedra. Você não limpa a casa, você não arruma nada, você não faz nada.
E ela chegava, lavava a louça, limpava aquela mesa humilde, já arrumava tudo. E ela não botava o alimento pra gente se não limpasse a mesa. E ela lavava aquela louça. E eu falei, nossa, que ele... Aí eu ficava ali e ela vendo tudo, né? E não tirava o véu, né? E aí ela via, limpava a cinza. Carlos, você tá fumando muito cigarro. Mas eu via que ela... Né? Porque eu falei, se ela pôr a mão aqui, tem cachimbo pra tudo que é canto. E eu com medo dela ver, mas eu entendia. Na verdade, eu acho que ela sabia. Ela né? já, ela sabia. E eu tava brisadona, eu tava loucona, mais de 50 dias sem dormir. E ele falou, minha filha, toma um banho, né? Ela ali pegava em mim assim, né? Tá cuidando do meu filho, né? Cuidando do meu filho, cuida do meu filho, viu? Porque ela tinha orado a Deus. Ela tinha pedido a Deus uma mulher, nem que fosse do mundo, pra caminhar com ele, que ela não tinha mais força. Porque meu esposo bebia muito, né? Meu esposo. E aí ela falou assim, nem que o senhor traga uma mulher, eu vou pagar o preço por ela. Um dia ela falou pra mim, eu orei a Deus. E que se Deus mandasse uma mulher pra ficar com ele, eu vou orar e eu pagar o preço até o dia da minha morte. Então, eu aceitei Jesus ali de uma forma, a oração dela chegou ao trono. E ela botava o véu antes de ir embora, orava por mim e pro meu esposo. E sabe o que ela fazia? Toda vez que ela ia embora, ela deixava um dinheiro ali. Sabe o que ela falava pra mim? Não sai não, fica aqui com o Carlos. Eu trouxe um dinheirinho pra você comprar um pão de manhã, mas eu sabia que não era pro pão. Eu sabia, porque ela não queria que eu abandonasse a missão que Deus tinha da oração dela. E ela deixava aquele dinheiro ali. Olha, deixei aqui, viu, Carlinho? Não vai beber, não. Vai deixar a Sheila com fome, não, viu? E eu doido pra ela ir embora pra me comprar pedra. E eu olhava, e aquilo começou a me acusar. Porque aquela mulher vinha com autoridade de Jesus. É o que você falou. O que fez você? O que Deus faz parte disso? Essa autoridade. Então ela não pregava totalmente o evangelho. Não precisava ela ficar só falando. Só a atitude. A atitude dela. E eu comecei a mudar, porque eu comecei a me envergonhar. Às vezes você não precisa de palavra. Eu comecei a ficar envergonhada. Eu comecei a ter vergonha da situação. Aí eu comecei a cuidar mais da casa. Não tinha mais coragem de encher a casa cheia de gente, como era antes, que eu ficava pensando que ela ia chegar. A brisa já não fazia mais na minha mente, que eu achava que ela estava atrás do barraco. Aí eu abri a porta do barraco para ver se ela estava lá. Falei, essa velha tá me endoidando, cara, tô tirando minha brisa. Mas já era o Espírito Santo. Ela ia, mas a graça de Deus já estava. Até a graça. Mas aí, até repousar. E um dia ela saiu da porta, ela disse para mim, o Espírito Santo manda dizer que ele vai te visitar. Vai chegar uma hora que eu não vou orar mais por você. Você vai ter que orar por mim. Eu falei, eu vou lá orar o quê, dona Francisca? Pelo amor de Deus, tá bom. Mas eu amo a senhora, não sei por que eu gosto da senhora. Ela falou assim, eu também amo você. Eu falava que eu gostava dela. Ela já falava que me amava. O amor, ela significava que eu já era filha dela. Fantástico. Quem entende isso? Gostar é uma coisa. Agora uma pergunta importantíssima, né? Precisa se drogar para encontrar com Jesus? Não. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ele está em todo lugar. Não precisa. E eu não vou abrir mão de lutar por essas almas. Não vou abrir mão de recompensar tudo isso. Hoje a gente prega isso lá, em todo canto. Né? A gente vive isso lá, vive com eles, vive... Eu tô trabalhando com uma mãe que o filho ia se suicidar. E ele tava fazendo terapia, né? E ele ia se suicidar. E a mãe falou, tem 8 anos que ela busca essa... Já foi com todos os profetas. E Deus falou para ela... E ela falou para Deus, se o Senhor não mandar alguém, é a última vez que eu vou buscar pelo meu filho. E Deus falou para ela assim, vá na casa da missionária Sheila, pastora Sheila. E ela disse para mim, eu posso ir na sua casa com meu filho? E eu falei, nossa, agora eu não vou poder atender. Ela disse, atenda, porque é caso de vida ou morte. Eu falei, vem, pode vir aqui em casa. E ela falou para mim, por favor, me ajuda. Meu filho quer se matar. Eu falei, o que eu vou fazer? Ajudar como? E Deus falou, você é capaz. A área que você trabalha vai ajudar ele. E é engraçado que esse jovem, nós estamos na 2ª sessão
espiritual na vida dele. Ele tá fazendo na área psicólogo, né? E tudo. Falei para ele, não saia dessa área, porque é muito importante. É para isso que o homem deu sabedoria ao homem. Gente, é muito importante quando o missionário está trabalhando na obra missionária, não tirar o tratamento de que está fazendo. Jesus, ele é educado, tá? Ele vai tirando algumas coisas aos poucos. E eu falei para ele, continue. Se você se acha bem falar com psicólogo, vá. E ele começou a entender que agora ele está conseguindo caminhar. E eu perguntei para ele, e eu comecei a orar por ele e perguntei para ele, o que você assiste para te fortalecer? O que se sente bem? O que você assiste? Quando eu estava orando por ele, eu pergunto para ele o que ele assiste. E ele falou que assistia muito filme terror. Quando eu orei por ele, eu vi uma coisa, né? Eu vi uma televisão assim, espiritual, e vi muito filme de terror. E ele disse, eu assisto muito filme de matar, de sangue. E eu falei, porque Deus me revelou. Ele agora só está assistindo filme evangélico. Eu falei, então, para mim poder te ajudar, você vai ter que abrir mão disso. Já foi uma terapia. E aí, engraçado que agora ele não quer mais parar de ir lá em casa. Tipo assim, ele falou assim, porque é uma de 15, parece que ele vai no psicólogo. Você acredita que agora ele tá indo, né? Ele disse que, eu vou pra terapia espiritual com a pastora Sheila, mãe, me leva lá. Eu preciso. E a mãe dele disse que se der o horário que ele tem que vir, tem que ter o horário para mim. A pastora Sheila lá é ocupada, mãe. Pergunta para ela, eu preciso estar lá, porque lá enche de gente e eu tenho que estar lá com ela. Eu gosto de estar à vontade com ela, porque ela louva, porque... Então, você é um papel fundamental. Às vezes, muita gente não conhece o Adegas profundamente, ou pastor. Mas quando começa a conhecer você, não quer sair mais perto de você. Por um tempo, não vai sair perto de você. Quantas pessoas gostam de estar perto do Adegas? Tem vezes que um evento vai acontecer, mas parece que o negócio não flui. Quando ele chega, aquilo vai. Não é assim? É assim. Você entendeu? É automaticamente. Por quê? Porque você é luz. Porque você é um líder. E isso faz parte da história de vida da missionária. Com certeza. Fantástico, gente. Então, assim, hoje eu estou trabalhando, já faz anos que a gente trabalha nessas áreas, a gente trabalha de tudo um pouco, né? O importante é você, a porta que abre, né? Pode falar? Pode. Amém. Você já estava falando comigo, aqui é tudo ao vivo. Glória a Deus. Então, ela só tá falando assim, tá acabando. Tá acabando, tá? Então, essa sou eu, na minha trajetória de vida, um pouco, tá falando, né? Porque é muito grande. Fantástico. E a gente também trabalha, ajuda também o conselho tutelar. Às vezes, quando ele entra lá dentro, pergunta para mim, e aí, como que está? O conselho acredita muito, a gente acredita muito que a gente não precisa ficar arrancando, tirando, conversar, dialogar. Às vezes eu tô lá limpando, eu faço tudo um pouco. Varro o condomínio, vou ali. Hoje eu também tô como síndica, né? Já é uma honra. Nossa, poxa, sair da favela e ser síndica do condomínio. Meu esposo me ajuda como zelador. Então nós somos tudo um pouco, né? De madrugada, de manhã, de noite. Eu pego a luz, aquela senhorinha que não consegue subir. Carlos, é a sua missão. Aí é com você que vai à tomada da veinha. Então hoje é uma experiência de estar como síndica do condomínio Graviola, né? Então a gente está ali como síndica, eu estou como síndica e trabalhando ali com a reciclagem, ajudo algumas mães na área também que tem bastante criança ali que são autistas, a gente trabalha com tudo um pouco, né? Então, para a gente finalizar, né? Vamos aproveitar para a missionária mandar um recado para as mulheres. O que você falaria para as mulheres empoderadas que estão pensando em desistir, que estão pensando, não dá, sempre vai dar, não é isso? Vai dar, não desistir. Eu falo para vocês, mulheres, que sonhar, você pode sonhar sim, mas tem que colocar em prática o seu sonho. Meu esposo, ele é um homem que ele acredita nos meus sonhos. Ele investe. Eu falo para ele, Deus mandou que eu vou fazer isso. É muito importante. Se a porta se fechar aqui, Deus vai abrir outra ali. Às vezes você pensa muito no material, eu vou abrir um salão. Nem que fecha daqui a 2 meses, mas você realizou teu sonho. Isso se chama coragem. Não desistir, não deixar a tristeza entrar no teu coração. Ela pode até vir, mas ele não tem espaço de morar em você. E que vocês, mulheres, dentro de Santa Bárbara, acredite, não só em Santa Bárbara, porque eu sei que uma das pessoas que eu vou mandar esse áudio quando cair para mim, a primeira pessoa que eu vou mandar para minha mãe. Eu quero mandar para ela. Eu quero que ela veja
que partiu dela essa grande mulher que eu sou. E que você que está do outro lado, você é uma grande mulher. Não deixa a depressão, não deixa a tristeza, não deixa o inimigo dizer que ele vai derrotar a tua vida. Se você quer fazer uma faculdade, faça. Se você quer ser psicóloga, seja. Se você quer se candidatar pré-candidata, vereadora, deputada, estadual, seja. Você, Deus escolheu você, as mulheres, para ser a noiva dele, para andar com ele, as Marias. E Jesus falou isso para mim, você vai andar comigo. Jesus colocou uma aliança no meu dedo quando eu aceitei ele. Essa aliança é mérito seu. E quando você estiver com ele, você vai ter cada pedrinha de coroa sobre você. Então é isso que eu digo para as mulheres. Invista em você e os seus filhos vão se orgulhar de você. Amém? Sheila de Almeida Miranda dos Amém. Santos, a nossa missionária. Amém. Sheila, E não pastora vou Sheila. desistir. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. A presença foi boa aqui. E aí a gente acaba se emocionando. Porque eu penso, onde tem aprendido Deus, se emociona. Eu sou chorona, né? Que Deus abençoe a Adega. Amém, querida. E que se depender de Olha, nós, vamos estar juntos nessa deixa eu falar uma caminhada. coisa para você. Obrigado Obrigado muito por a vocês. você gostar tanto da nossa cidade e participar da Amo. história da nossa cidade. Amém. Porque aqui nesse programa nós já fizemos documentário com várias pessoas que fizeram muita coisa pela nossa cidade materiais. Verdade. Mas você é uma das pessoas muito importantes para nossa cidade, Amém. que ajuda a construir a história da nossa cidade, porque você ajuda a salvar vidas. Amém. Amém. Tá? E é isso que a gente Muito quer obrigado, continuar. viu? Dentro desse partido. Hoje não talvez fazer foi um dos programas que eu menos falei, Fantástico. porque não tinha o que falar. Você falou por nós. Obrigado, viu? Obrigado a Muito vocês. Tamo junto. Junto podemos. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Pod SBO. Hoje batendo aquele papo maravilhoso com a missionária Sheila. Adegas, um grande abraço. Quero Um mandar grande um- abraço. Posso mandar um beijo pro Kelbert? Opa. Deve Kelbert, ser. vovó te ama. Amo meus netos. Obrigado por tudo. Eles são o apoio da minha vida. Muito obrigada. Amo você, meus netos. Muito obrigada. Adegas, Um abraço. Não tem o que falar. Tchau. Não tem que falar. Tchau. até a Deus próxima. abençoe. Tchau, tchau, Se tchau. Deus quiser. Amém.